Indica dívida pública do Brasil fora do controle. Quem poderia imaginar, não é verdade? Aí hoje nós vamos ver isso aqui, vamos ver essa questão do tarifaço do Trump, como isso está influenciando também nesse número, que os supermercados também já estão começando a reclamar disso aí diante dos seus faturamentos e muitas outras notícias. Mas antes de tudo, se inscreve no canal, deixa seu like, não se esqueça de postar vídeo aqui todo santo dia para te manter muito bem informado. E relatório do Tesouro indica a dívida pública do Brasil fora do controle. O documento descreve piora na trajetória da dívida. Analistas entendem que as regras de controle das contas públicas são insustentáveis. Não, como eu disse, né? Quem poderia imaginar que com Lula esse negócio iria realmente sair do controle, não é verdade? Ó? Aqui, a trajetória da dívida pública bruta do governo federal poderá atingir um pico em 2028 com o valor respondendo a 84,3% do produto interno bruto, é o que mostra o relatório de projeções fiscais divulgado pelo Tesouro Nacional deste mês. Sabe o que é isso? 84,3% é um número absurdo, cara. Para analistas ouvidos pelo CNN, os números sinalizam dívida pública sinaliza que a dívida pública está fora de controle e que as atuais regras são insustentáveis para conter o agravamento da situação fiscal. Pois é o que a gente fala sempre aqui. Muito se era falado, vocês já perceberam como é que o Lula antigamente batia no Banco Central quando o Campos Neto estava na presidência? Você já reclamou, como ele reclamava da economia sobre ambos os aspectos, mas agora tudo virou um mar de rosas. Sabe por quê? Porque agora ele tem alguém lá dentro com ele, né, alinhado com ele, que é o Galípolo. A gente não sabe até que ponto essas informações também são fabricadas lá para dentro. A gente não sabe, eu não posso afirmar absolutamente nada. Porém, existe uma diferença muito grande que quando o seu opositor está lá e quando é você que está lá. E é exatamente o que está acontecendo. Só que esse relatório já está sendo projetado agora, 3 anos antes dessa bomba estar estourando. Então a gente consegue ver um agravamento muito grande dessa situação e claro, né? Ó, olha o quanto que isso mexeu nos últimos anos. Ó, em estimativa anterior divulgada em dezembro de 2024, o pico da dívida pública estava previsto para 2027. A trajetória atingiu 81,8% do PIB e seguiria caminho descendente até chegar a 75,6% em 2034. Salvaguarda 2025 que foi de 79,7% para 79%. Todas as porcentagens registraram alta no relatório. Por que será? Porque, para você que não sabe, quem faz política fiscal é o próprio governo. Então, o que basicamente é a política fiscal? São políticas que o governo é responsável por fazer para poder conter certas coisas, e uma delas é conter o gasto público desenfreado. Só que, como a gente sabe, não importa o quanto o governo ele arrecada, mas ele quer. Então, com essa história de Haddad, lembra de todo aquele meme, né, taxar, de todas aquelas coisas? Pois é, a conta chega porque aconteceu um fenômeno econômico chamado curva de Laffer. Mesmo acontecendo se você arrecadar desenfreadamente, ainda assim as coisas não melhoram, porque as pessoas vão se adaptando seus hábitos de consumo e, consequentemente, aquilo ali se torna o inverso. Porém, obviamente, eles não vão admitir isso, não vão dizer que essa conta é deles. E aqui a gente vê, ó, o relatório de 2023, a projeção, né? Do relatório de 2023, 2024 e relatórios para 2025. Olha só, olha como é que esse negócio cresceu, né? A gente via aqui que tinha aquela expectativa de cair, sobe um pouquinho e tem uma queda. Aí aqui a gente já vê uma subida acentuada, aí ela vai e continua se mantendo para depois descer. Só que aqui agora a gente viu ela subindo e se mantendo, e a queda é muito tímida ali naquela situação. Esse é o problema, né? Aí aqui, claro, obviamente, né? Tem que colocar, né? Isso aqui. Em meio ao tarifaço de Trump, o Brasil tem déficit comercial com Estados Unidos pelo 7º mês seguido em julho. Você tá entendendo? Na época que ainda não se falava nem tarifaço para o Brasil. Claro, isso aí já era previsto porque o Brasil já faz negócio com a Rússia já faz um bom tempo, né? Então já era previsto que isso aí acontecesse exatamente porque se o Putin ele tá querendo
penalizar para não financiar mais a guerra com a Ucrânia, a própria Rússia, que é a inimiga direta ali da Ucrânia, fazendo essa guerra totalmente sem sentido, é claro que ele iria punir também as pessoas que estavam financiando essa guerra, porque a guerra, por mais que os Estados Unidos também financiem isso, no geral, isso é ruim, porque pessoas, vidas inocentes acabam morrendo sobre isso. Eu gostaria de saber a sua opinião, comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião sobre isso. Mas de toda forma, é melhor porque até os países, quando eles estão menos fragilizados economicamente, eles conseguem negociar melhor, conseguem ter uma arrecadação maior assim, por parte de negociações comerciais, acordos comerciais. Então, no geral, por mais que países financiem essas guerras, de todo jeito sai mais na vantagem que o mundo esteja em paz. Ó. Dados da balança comercial de julho foram divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério do Desenvolvimento. No acumulado dos 7 primeiros meses desse ano, o Brasil teve déficit de 2,23 bilhões nas transações comerciais com os Estados Unidos e alta de 600% no período. Um verdadeiro, né, absurdo. E ainda falando aqui sobre Rússia, né, a gente vai ver que quem é o principal comprador, aliás, vendedor de produto energético para o Brasil é a Rússia, né? É aqui, ó. Sob Bolsonaro e Lula, essa já é sensacional. Olha só a forma que ela fala. O que é que tem a ver Bolsonaro com compra de diesel, né? Mas claro, eles têm que dar um jeito de colocar isso aqui, né? Sobre Bolsonaro e Lula, diesel da Rússia vira negócio bilionário e coloca o Brasil na mira de Trump. Não, meu amigo, coloca o Brasil na mira da negociação ali, que era para estar sendo feita, porque de toda forma quem compra petróleo, quem compra qualquer coisa da Rússia, está financiando a guerra contra a Ucrânia, já que a Rússia está isolada, né, financeiramente, economicamente, e ela está subsidiando essa guerra com seus próprios recursos, mas essa forma que os países fazem acordo com a Rússia também, de certa forma, negocia isso. Desde o início da guerra na Ucrânia, o diesel se transformou no principal produto russo importado pelo Brasil. Agora, o país vê cenário em que o governo americano ameaça impor sanções adicionais por negociações com Moscou. Por quê? Porque se está financiando guerra na Ucrânia, é claro que vai ser sancionado, né? Aí aqui, ó, hoje a Rússia é responsável por 60% do diesel importado pelo Brasil. Só que a gente percebe que, ó, na gestão Lula, Rússia vira maior vendedor de diesel para o Brasil. Ou seja, existe um apelo por parte do Lula para poder subsidiar essa guerra na Ucrânia. Isso aí é um fato, está explícito aqui. E tudo isso prejudica o nosso país. Tudo isso vai prejudicar porque se a gente não consegue firmar um acordo com verdadeiros parceiros que não vão trazer efeitos colaterais para nós, como eu digo sempre aqui, não é que seja errado você fazer acordos com todos os países. Você precisa ter parcerias comerciais para poder o Brasil, qualquer nação, né? Qualquer nação precisa passar por isso para que a sua economia esteja forte, esteja estabilizada, todas essas coisas. Mas se alguém que está impondo tarifas para você, está reclamando que você está fazendo acordo com o inimigo dele, você vai lá e faz, é lógico que você está pedindo que o pior aconteça. E realmente é o que está acontecendo. O pior está acontecendo e o que a gente percebe as coisas podem se intensificar ainda mais para o Brasil, porque até aqui a gente vê as redes de supermercados projetam queda de 40 bilhões de dólares, 40,4 bilhões de dólares na economia do Brasil se não houver medidas contra o tarifaço. Ou seja, existe essa questão também das pessoas não conseguirem estar comercializando aqui no próprio país. Não é só problemas externos, não, é problemas internos também. E então, a partir do momento que o Brasil não largar a mão dessas coisas e querer negociar da forma correta, o Putin estava falando, aliás, o Lula estava falando essa semana que não iria se humilhar para os Estados Unidos. Cara, isso aí não tem a ver com ego, nem nada. O próprio Zelensky levou uns alfinetados, que eu também fui contra, fiz vídeo aqui sobre isso também. Levou uns alfinetados do Trump, mas conseguiu fazer essas coisas. A União Europeia e até a China está fazendo isso. Mas e por quê?
por que é só aqui precisa passar por esse sufrágio, sabe? Por questão de humilhação. A gente percebe que é uma coisa totalmente irracional e que vai trazer consequências para o nosso país. Então a gente vai ficar o quê? Marginalizado dentro da economia global, fazendo parcerias com quem ninguém quer fazer parcerias, como é o caso da Rússia. É uma situação muito complicada. Isso tende a piorar com o passar do tempo, já que as sobretaxas, do primeiro vinham tarifários e agora vocês estão vendo as sobretaxas que vão impactar diretamente a nossa economia e também a produção aqui no Brasil. Um grande problema para a nossa economia e que só tende a piorar com o passar do tempo, infelizmente.